Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou lendo a palavra de Deus hoje, aqui nessa manhã de sábado, em Jeremias capítulo 25. E no versículo 9, algo chamou bastante a minha atenção. Porque se você ler a Bíblia toda, e mais do que a Bíblia, se você ler os livros de história também, você vai ver que a Bíblia e a história registra o surgimento de grandes reis, de poderosos imperadores. Imperadores que exerceram influência e poder até mesmo a nível mundial. Muitos destes imperadores até se consideravam divindades, se consideravam deuses. E eles achavam que estavam acima de tudo e de todos. E que todos eram seus súditos, seus servos e seus escravos, trabalhavam para cumprir a sua agenda, para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus desígnios. Eles viveram a vida toda iludidos, porque se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que estes homens, eles achavam que nunca seriam servos, súditos ou escravos de ninguém. Mas para Deus, estes homens não passavam de meros servos. Por exemplo, Isaías capítulo 45, Deus chama o grande imperador da Pérsia, Ciro, de meu servo. Aqui em Jeremias capítulo 25, versículo 9, Deus chama o grande imperador Nabucodonosor, que nessa época aqui dominava o Império Babilônico, e o Império Babilônico dominava todos os reinos da terra, então ele tinha uma influência e um poder a nível mundial, mas Deus chama Nabucodonosor aqui em Jeremias capítulo 25, versículo 9, de meu servos. Servos no sentido de que foram estabelecidos para cumprir um propósito, para cumprir desígnios de Deus. E esses servos, no sentido em que estes homens e reinos foram, quando eles terminavam de cumprir estes propósitos, esses desígnios de Deus, porque através deles Deus era glorificado, através destes impérios, Deus corrigia o seu povo, mas depois que Deus corrigia o seu povo através destes reis, destes imperadores e destes reinos, Deus então mandava o juízo sobre estes reis, juízo sobre estes impérios. Pois é o que está escrito aqui em Jeremias capítulo de número 25, versículo 12. Acontecerá que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a Babilônia, aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruína perpétua. Então eles eram servos para cumprir um propósito, e depois que eles cumpriam esse propósito, eles pagavam o preço por causa dos seus pecados, dos seus erros e das suas iniquidades. Mas se você está ligado a Cristo nessa nova aliança, se você é servo de Jesus de verdade, se você está enxertado na videira que é Jesus, João capítulo 15 diz que você tem um privilégio maior do que esses imperadores. Você tem um privilégio de ser não mais servo, mas você tem o privilégio de ser chamado de amigo. Você é amigo de Deus, e como amigo, você conhece os segredos do seu Senhor. O seu privilégio é maior do que o desses imperadores. Você está acima desses homens, você está acima do reino das trevas e até mesmo de Satanás, porque Satanás também não passa de servo. Servo no sentido de cachorro, porque Martim Lutero disse que Satanás é um cachorro na coleira de Deus e que só pode ir até onde Deus permite e nem um centímetro a mais. Então que hoje, através dessa reflexão, você venha entender a sua posição em Cristo e venha se alegrar com isso. Deus abençoe tua vida no nome de Jesus.